quanto que tu acha que o ambiente afeta a pessoa? Nossa, demais. Eu ia perguntar isso também, em relação ao ambiente. Quando a questão das crenças que eu havia perguntado, seria legal a gente falar sobre a questão do ambiente. Tipo assim, o quanto que o ambiente interfere nas crenças que eu tenho. Não, bastante. E aí, assim, o que eu... Eu também não acho que a gente deve... Porque eu vejo muitas pessoas colocando a culpa toda no ambiente. Então, assim, eu não consigo mudar por causa do meu ambiente, eu não consigo por causa dos meus pais, que são escassos. Aí, o ponto é, você precisa se fortalecer muito a ponto de as pessoas escassas da sua casa, por exemplo, não te influenciarem tanto. Entendeu? Você desenvolve tanto sua mentalidade que você começa a influenciar as outras pessoas. Incrível. Agora, tenho a possibilidade de mudar de ambiente? Tenho a possibilidade de mudar de cidade? Mude, porque faz muita diferença. Muita diferença. Tu é natural de qual lugar? Eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte. BH. E, inclusive, eu sinto que se eu tivesse lá em BH, minha vida seria outra, completamente diferente. Completamente diferente. Mas você ir conhecer, você vai no, por exemplo, em Jurerê, e aí você começa a ver uns carros que naturalmente você não vê em qualquer lugar. Sua cabeça muda. Aí você vê a pessoa que mora na mansão, ela é igual a mim, ela tem 2 olhos igual a mim. E é engraçado porque, juntando com outro assunto que a gente já falou, que é a crença, né? Antes eu tinha a crença que eu não ia conseguir ter dinheiro. Hoje em dia, beleza, tem dinheiro. Só que daí eu comecei a ir em mastermind do pessoal que tem mais resultados e tal. O grupo primo que a gente foi, do lado dele e tal. E morar lá em Jurerê. E daí tu começa a ter a crença de que tu ganha... Que tu tem muito menos do que dá pra fazer, entendeu? E é muito As suas bizarro. referências mudam muito. É muito bizarro Muda. como a crença, a visualização, o ambiente muda a tua forma de ver. Porque no bairro que eu morava antes, pô, eu era rico. No bairro que eu moro agora, eu sou mais um e tem uns caras que nem a nossa corretora imobiliária, né? Ela brinca, né? Que tem o público A, tem o AA e tem o AAAA. Eu falo pra ela, eu quero ser o A ao quadrado e ao cubo ainda. Entendeu? É tipo isso. Que é o pessoal... Enfim, é engraçado. E daí tu começa a criar Mas eu- outras referências por causa do ambiente. Que no Não, é ambiente... bacana, porque como tu falou, né? Tipo, às vezes a gente morava numa outra cidade, daí, pô, se você tinha um carro bacana, Aham. você chegava em casa, legal. Daí hoje você chega em casa, o carro legal, o cara chega com um helicóptero do teu lado. É tipo isso. Isso é legal, né, em relação à referência, porque a referência que você tinha antes era uma. Então você cresceu, isso é bacana, porque não é mais uma referência pra você, porque você já tá naquele nível. Agora, qual é a próxima referência que eu tenho? E aí você vai sempre se adequando. E na minha perspectiva pessoal, eu acredito que o ambiente, ou você cresce e se adequa a ele, ou você sai dele. Você não consegue ficar num ambiente... A galera usa muito, né, a ideia de a águia só voa com águia e tudo mais. Eu não gosto muito de usar essa frase em si. Só que realmente, cara, se você pega, por exemplo, uma águia, ela voa numa velocidade. Um pardal não consegue acompanhar ela. Ou ele vira uma águia, ou ele sai do meio do bando, entendeu? Porque ele não consegue acompanhar, ele não consegue chegar naquela altura. Então tem esse ponto que a gente pode fazer um paralelo sobre o ambiente, né? Isso é uma parada bem interessante. O ambiente é um dos fatores que eu mais vejo que afeta rápido a pessoa. Afeta muito rápido, assim. Mas eu vejo exatamente isso. O quanto a cultura, ela muda muito, né? De cidade para cidade. Eu também, eu sou formada em Relações Internacionais. E essa é uma coisa que sempre me encantou muito, assim. Ver o quanto as pessoas são muito diferentes, dependendo do ambiente onde estão. E... Enfim, você sabe que até nessa época, né? Nesse período meu que eu tô meio lá, meio cá, eu sinto muita diferença na minha própria energia, sabe? Vindo aqui pra Florianópolis. Quando eu me mudei pra cá, eu vim muito por conta de um projeto meu mais da área fitness, assim. Treinando na Ironberg. Ambiente. Ali é um ótimo ambiente. Então, isso vale pra tudo, em todos os sentidos. Eu pensei, gente, em Brasília, com meus amigos me chamando pra tomar uma cervejinha, vai ficar meio Vai dar difícil o muito negócio. Eu vou me enfiar na Ironberg. E aí, você chega na Ironberg, é diferente. Você vai treinar se sentindo uma franga. É diferente de você ir treinar na Smart Fit. E é desconfortável. E esse é o ponto. Se colocar em ambientes que te deixam desconfortáveis, sabe? Assim você cresce. Essa é a verdade. Por mais
desconfortável que seja. Aquele desconforto básico do, nossa, mas eu achava que eu era alguém, ou aqui eu não sou ninguém, entendeu? Isso é bom. O desconforto é um bom parâmetro pra ver se você tá num ambiente de crescimento ou não. Exato. Desconforto é bem legal. Tipo, você tá numa mesa, por exemplo, que às vezes a galera tá falando uns assuntos que você nem se liga. Os caras tá falando de M&A, de IPO, de empresa. Nossa. Daí você fica, cara... Fui no mastermind de muito- fui no mastermind de empresários que eles chamam do mercado real. Que o digital é mercado digital, é virtual, né? O mercado real seria tipo assim, um dos caras é uma empresa de rolamento, o outro é uma empresa de açaiteria, o outro tem uma rede de sorvetes, o outro tem uma rede de queijos. Um monte de empresa, tipo, raiz mesmo, assim. E aí, o papo deles é equity, M&A, é quando é que vai fazer associação empresarial. Qual é o seu próximo IPO? E aí, é umas coisas... o papo é só isso. E aí, eu ficava lá pensando, mas eu só quero fazer de 8 para 9 dígitos e tantos dígitos. E eu nem pensei se o negócio... Então, eles, não, diminuiu o CAC porque o LTV aumenta. E depois, nesse papo, eu já comecei a entrar agora. Tipo, CAC, LTV, entendi o que é CAC, onde é que é aquisição, onde é que não é. Sabe? Aí, a frequência vai mudando. Mas é legal tu se sentir desconfortável, assim, no ponto de não entender nada. Porque às vezes a pessoa... É engraçado, né? A gente faz um aulão lá ao vivo no YouTube. E a pessoa vem, não entendo nada do que tu fala, eu tô perdido. Que bom, tu tá começando. Esse é o lugar pra você mesmo, né? Se você interessa tudo. Esse é o ponto que a pessoa tem que estar. Se ela chegasse aqui e dissesse assim, entendendo tudo que tu fala, tu não evoluiu nada, sabe? Não aprendeu nada, tu não tá... Não acrescentou nada na tua cabeça. Se acrescentar uma coisa, vai pra próxima aula, vai entender a próxima coisa, vai pro próximo passo, né? Esteja em constante evolução. As pessoas têm mania de fugir desse desconforto, né? Então, assim, eu já vi muita gente, por exemplo, eu não vou na imersão presencial porque eu não tenho resultado ainda. Manda mensagem pra mim às vezes. Não seja essa É pessoa. o contrário, tem que ir. É o contrário, Tem que ir. exatamente por não ter resultado que tem que ir. Inclusive a pessoa... É engraçado que os que vão assim mais aficionados são os que querem pegar a placa, claro, sempre. Mas a galera que não tem resultado diz, eu acho que eu não vou porque eu não tenho resultado. Não, tem que ir, justamente por isso. Porque daí tu vai entender o que tu não tá fazendo certo. Ou o que tu tá fazendo de errado, o teu comportamento. Tu vai estar num ambiente de pessoas que têm resultados. E outra coisa, na questão de desconforto, né, cara? Tipo, na imersão você vai estar com pessoas que elas têm resultado. Então você vai estar num ambiente desconfortável, um ambiente onde te leva para crescimento. Você continua sempre com a mesma situação de, eu não tenho resultado, eu continuo aqui onde eu não tenho, vai sempre continuar a mesma coisa. Nunca você entra num lugar onde você fala, velho, eu preciso desenvolver. E o legal do ambiente é que ele gera um efeito imediato. Porque assim, se eu tenho uma crença de que tá muito saturado, só que eu vou num lugar que tem 100 pessoas pegando placa de faturamento, então peraí. Exato. A minha crença foi refutada agora. Porque, ninguém tem resultado, mas eu tô vendo 100 pessoas pegando, ou tá todo mundo mentindo, ou eu tô errado. Eu acho que é mais fácil eu estar errado, né? É tipo isso. E outro pequeno exercício também, até para ir trabalhando o nível de merecimento, mas por que não, às vezes, ir tomar um café numa cafeteria que você não tem o costume de frequentar, uma cafeteria mais chiquezinha, e ensinando para você mesmo. Esse é um ambiente que eu frequento a partir de agora, sabe? Isso é louco isso, né?